Terapia de reposição hormonal. Mitos e verdades e quais são os benefícios dessa prática para o envelhecimento saudável e a promoção do bem-estar. Eu recebo o Dr. Lucas Caseri, que é fisiatra, médico de esporte e especialista no assunto, com mais de 14 livros e um curso de pós-graduação no assunto. Começa agora o programa Olho Clínico com o Dr. Fernando Gomes. Lucas, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação. Eu fico muito honrado de estar aqui, obrigado pelo convite, vai ser um prazer poder contribuir positivamente com o conhecimento de todo mundo. Lucas, para que todas as pessoas entendam, em primeiro lugar, o que é a reposição hormonal? A reposição hormonal é uma forma externa que a gente usa de medicamentos que foram fabricados pela indústria para suprir as necessidades quando a gente tem uma ausência de produção adequada do nosso organismo. Então, quando os hormônios começam a passar dos níveis inferiores, ficam deficientes, é hora talvez da gente repor esses hormônios. E pode ser feito de diferentes formas, existem várias vias de administração, a via oral, a via transcutânea, a via intramuscular. Então, isso pode ser feito de várias formas diferentes e isso vai depender da necessidade do paciente, da preferência e das possibilidades que ele tem de usar aquela via para poder repor os hormônios. Agora sim, a partir de que idade isso acaba sendo mais detectado, né? E todo mundo, em teoria, algum dia vai precisar fazer reposição hormonal? Não, nem todo mundo vai precisar fazer a reposição hormonal, mas é muito comum que as mulheres, principalmente após a menopausa, tenham seus níveis hormonais, principalmente o estrogênio, declinados. E eu tenho também nos homens o que a gente chama de algo parecido com uma andropausa, uma menopausa masculina, que geralmente é entre 45 e 50 anos. Não necessariamente vai precisar repor os hormônios, mas é muito comum que os hormônios comecem a ser significativamente diminuídos a partir desse momento de envelhecimento. E aí faria sentido, então, a reposição, juntando o diagnóstico clínico de um nível hormonal mais baixo e de uma queixa clínica, né? De alguma coisa nesse sentido, né? E me fala uma coisa, e a relação entre essa reposição hormonal e pessoas que já tiveram câncer? Porque a gente sabe, sei lá, o camarada tem câncer de próstata, né? Tem metástase, que é quando o câncer se dissemina e faz o tratamento. Uma das formas oncológicas de controlar a situação é fazer o inverso, né? Você bloqueia a oferta de hormônio voluntariamente para que o tumor não cresça. Sei lá, a mulher que tem câncer de mama, câncer de útero, no mesmo sentido. Como é que funciona isso? Tem alguma restrição? Isso ficou muito mitificado, né, ao longo do tempo, principalmente num estudo bastante famoso, que tinha alguns detalhes metodológicos que hoje a gente interpreta de uma maneira diferente, né? Então, para as mulheres, para repor o estrogênio, por exemplo, que isso aumentava a incidência de câncer. Mas isso tem alguns pormenores na metodologia que foi feita esse estudo que nos dá essa interpretação que hoje a gente vê ela como errôneo, né? O que é mais importante para as pessoas entenderem, né? O hormônio, como causa e consequência, ele não causa diretamente o câncer, né? Mas na vigência de eu ter um câncer incipiente, a gente pode ter, né, o aparecimento, né, o nosso descontrole celular, tem um aparecimento de uma célula diferente. Na vigência de eu ter um processo de câncer, eu, com o hormônio aumentado, eu posso aumentar essa proliferação. Então, por isso que, se você tem história, né, de câncer na família, por exemplo, se você já teve um câncer, é muito interessante o acompanhamento muito mais, vamos dizer assim, intenso, né, para que isso não aconteça. E outro mito também é com relação à testosterona e o câncer de próstata, né? Hoje em dia a gente sabe que cada vez mais isso não é uma verdade, né? De novo, na vigência de ter um câncer de próstata... Do diagnóstico, né? Quando eu tenho um diagnóstico de câncer de próstata, eu não vou colocar hormônio. Eu preciso avaliar o tipo do hormônio, a histologia do hormônio, se já tem metástase ou não, a clínica do paciente. Mas na vigência de eu não ter um câncer de próstata, eu repor a testosterona não causa câncer de próstata, né? Isso está bem documentado cada vez mais na literatura científica. Na minha área, na neurocirurgia, quando a gente fala de reposição hormonal, principalmente para a mulher, o cuidado que a gente tem é entender se ela tem, por exemplo, um meningioma ou não, que geralmente é uma lesão, né, de caráter mais benigno que fica dentro das membranas que envolvem o cérebro. Porque se tem e não é cirúrgico, mas se existe receptor para estrogênio, sim, e você oferece o hormônio, aí pode ser que aquele caso que não demandaria uma cirurgia,
vire o jogo e precise. Isso também pode ser pensado em um raciocínio semelhante para homens que têm hiperplasia prostática benigna? Sim, hoje eu tenho uma série de estudos que são revisões da literatura, né? Eu junto vários estudos que são parecidos e tiro ali dados matemáticos, então eu tenho uma boa comprovação científica hoje de que a testosterona ela não gera hiperplasia de próstata. Quando eu já tenho a hiperplasia, ela não piora os sintomas clínicos, né, de obstrução urinária, ou se ela já é grave, eu acabo gerando obstrução urinária. Porque a ação da testosterona na próstata ela é mais limitada, né? Eu estava explicando que é como se fosse essa xícara. A partir do momento que eu começo a jogar água, eu vou aumentando meus níveis de testosterona, tem um limite, né? Então, por exemplo, a gente vê o PSA, um dos marcadores indiretos do exame de sangue, para ver o crescimento prostático. Então, à medida que se a próstata está vazia, se eu tenho aí os níveis hormonais muito baixos, e eu começo a colocar testosterona nesse organismo, fazendo a reposição hormonal, eu vou aumentar o meu PSA, esse copinho da próstata vai ficar cheio. Só que eu posso continuar colocando, mas esse copinho tem um limite. Então a gente chama isso de teoria da saturação prostática, né? Então ela vai aumentar o PSA, só que é o PSA que seria normalmente encontrado se esse indivíduo tivesse os níveis de testosterona normal. Normais, né? O que eu vejo é o seguinte, né, Lucas? Dentro do sistema nervoso central, uma célula conversa com outra através da sinapse, né? Que pode ser elétrica, né? A conversa de um neurônio com outro. Ou então química, né? Com a liberação de neurotransmissor. Quando a gente fala de hormônio, é como se fosse isso, só que numa amplitude muito maior, né? Então, sei lá, a gente sabe que a testosterona é fabricada na glândula suprarrenal, que fica em cima dos rins. Por isso que mulher também tem testosterona, nos homens, nas gônadas, nos testículos. Mas acaba fazendo uma conversa com diversos tecidos do corpo. Sim. Né? E quando a gente pensa que esse hormônio mais baixo ele pode estar influenciando o comportamento da pessoa, a atividade muscular, porque geralmente a gente faz essa associação, que é perigosa, até queria que você comentasse sobre isso. Reposição hormonal é igual a bomba, maromba, anabolizante, aquela coisa que todo mundo fica super preocupado, né? Bom, dito isso, que é para explicar o que é um hormônio, é como se fosse, entre aspas, né, um neurotransmissor com uma conversa mais ampla para todo o corpo, com vários pontos de... É um mensageiro químico. Um mensageiro químico, ótimo. Quais são os sinais e sintomas que uma pessoa, conforme vai entrando na terceira idade, independente do gênero, pode sentir que esse hormônio não está muito legal? Eu posso ter sintomas mais específicos, por exemplo, relacionados à sexualidade, então uma diminuição da libido, eu posso ter uma diminuição da própria atividade sexual, da experiência prazerosa sexual, da dificuldade de atingir o orgasmo, por exemplo, da incapacidade de manter ereções. Isso a gente está falando para homem e para mulher. Para homem e para mulher, né? Então, eu tenho sintomas que estão mais relacionados à parte sexual e eu tenho sintomas que são mais específicos, como, por exemplo, a fadiga, uma certa deficiência de memória, uma dificuldade de raciocínio, uma perda de massa muscular associada, uma perda de capacidade física de realizar atividades do dia a dia. Então, pode ser sintomas menos específicos e mais específicos, né? A reposição hormonal, no caso masculina, ela pode levar a queda de cabelo na cabeça? Pode levar a queda de cabelo, sim. No couro cabeludo nós temos receptores androgênicos, então não dá para saber o quanto que cada um vai ter esse efeito, mas, no entanto, se eu aumentar demais os níveis de testosterona, eu posso ajudar a quem já tem uma predisposição a cair mais o cabelo. É mais ou menos que a teoria do copo, né? Também não vai cair mais cabelo do que não tem, né? Pois Você chega num momento em que verdade, isso acaba... Agora, assim, como é que... Eu quero saber, assim, como é que a gente consegue manter, então, o ritmo que a gente sempre desejou, ou imagina que tenha, mentalmente, né? E fisicamente não vai, com a reposição hormonal? São vários tipos de hormônio? Como é que funciona isso? Tem uma certa disparidade, né? Às vezes a gente se sente jovem, né, na nossa cabeça, mas o físico não responde mais, né? A gente não tem mais a mesma capacidade física. Você deve treinar também, eu treino também. Sim. Então hoje eu tenho 45 anos, eu já não consigo fazer as mesmas coisas que eu fazia com 20. Mas meus hormônios estão em dia. Então, a reposição hormonal, ela visa justamente eu equiparar, né, essa condição que eu tenho ainda de vitalidade, né, de prazer na vida, de capacidade ou de memória de fazer atividades físicas, por exemplo. A reposição hormonal visa restaurar isso. E aí o hormônio a ser reposto
né? Dentro do sistema endócrino, eu tenho vários hormônios que podem estar diminuídos, mas especificamente com relação mais relacionada ao envelhecimento, são os níveis de estrogênio e são os níveis de testosterona, né? E a reposição deles visa justamente eu tirar isso. Mas vale lembrar que não é todo mundo que vai precisar dos níveis de testosterona aumentados por conta da reposição, porque eu tenho hoje um estilo de vida muito ruim, né? As pessoas não dormem direito, as pessoas não comem direito, têm o seu sobrepeso, são super estressadas, fumam, usam bebida alcoólica. Então, todo esse cenário pode gerar com que eu diminua os níveis de testosterona também. Então, é por isso que a consulta médica é importantíssima, justamente para separar o que realmente é uma deficiência hormonal, o que pode ser apenas uma consequência de um estilo de vida ruim. Quer dizer, o buraco é mais embaixo. É mais né? embaixo. O que você está falando aqui é super importante, porque acaba sendo um convite para a pessoa ter mais saúde mesmo, né? Sim. Porque também não tem sentido. Você está remando contra através de hábitos que são nocíveis. Não, então vamos colocar um remedinho a mais para tentar limpar todo esse mau comportamento, esse maltrato que eu estou fazendo com o meu corpo físico. A reposição hormonal ela vai melhorar sintomas de fadiga, melhora do ganho da massa muscular, mas ela não conserta esse outro cenário, né? Não é porque você estava com o hormônio baixo, eu repus o hormônio, que na verdade você passou magicamente a fazer atividade física e dormir melhor, né? Isso, eu preciso ter um estilo de vida associado à reposição hormonal para que esse tratamento realmente tenha eficácia. Então a gente pode afirmar assim que a reposição hormonal ela pode mesmo fazer diferença para quem quer envelhecer com mais saúde e disposição, tendo dito que cuidou de todo esse estilo de vida? Sim. A gente tem hoje muito claro na literatura científica que à medida que a gente envelhece, aumenta a morbidade, que é o aparecimento de doenças, né? E quando eu tenho uma deficiência de testosterona, comparado a pessoas que não têm essa deficiência, eu tenho o aparecimento ou agravamento maior de quem tem deficiência de testosterona. Então a gente diz que aumenta a morbidade e aumenta também a mortalidade. Estudos populacionais, de eu acompanhar as pessoas que têm níveis mais baixos de testosterona, têm uma mortalidade maior. Então, ou seja, né, quando eu tenho uma deficiência de testosterona, é quase que mandatório que eu reponha, que eu devolva a níveis fisiológicos, que é diferente de suprafisiológico, que o pessoal faz por aí, né? Mas devolver a condição fisiológica para que esse organismo envelheça de uma maneira melhor. Lucas, eu quero te agradecer muito pela sua participação, pelas suas orientações, e eu gostaria que você passasse uma mensagem para todos que estão nos escutando, estão nos ouvindo e participando aqui do programa. Porque, sabe que eu tenho receio? Como tudo em medicina leva um tempo até que os médicos sejam preparados, adequados. Você já está fazendo um belíssimo trabalho com o curso de pós-graduação, mas tudo leva tempo, né? Então, uma pessoa com mais idade tem ali o seu geriatra, ou então a mulher passa no ginecologista, tem a sua opinião sobre até onde ir ou não. Aí a pessoa escuta isso aqui e fala, puxa vida, se eu fizer uma reposição hormonal, pode ser que eu tenha tudo isso de volta. E infelizmente existe aí uma coisa que é um acesso, às vezes, a um mercado paralelo, um mercado não regulamentar, e que não é disso que a gente está falando, e a pessoa vai lá, compra e começa a tomar coisa que não tem a menor noção. Como que funciona, né? Assim, a pessoa escutou isso aqui e entendeu esse assunto, qual que é o próximo passo para conseguir ter o benefício de toda essa evidência científica que existe? Eu acho que a gente tem que separar, em primeiro momento, em 3 cenários diferentes. O primeiro cenário é quando eu verdadeiramente cuidei de toda essa outra parte do estilo de vida e eu tenho uma deficiência hormonal. E a reposição de hormônio não é um monstro, ela é muito bem documentada. Então, quando eu tenho esse cenário de deficiência, eu reponho esse hormônio. Eu tenho outro cenário de pacientes acamados, debilitados, pós-cirúrgico, pós-AVC, pós-amputação, né? A gente conhece bem esses pacientes, e onde eu preciso talvez usar um medicamento para aumentar a capacidade anabólica, de ganhar massa muscular, por exemplo, desses pacientes. Então, isso também é bem documentado. O que não é certo é eu pegar medicamentos do mercado paralelo, usar em grandes quantidades, né? E mercado paralelo são fontes que a gente não sabe de onde veio, tem contaminantes ali dentro, não é exatamente o que tem no rótulo, e eu usar isso de uma maneira sem nenhum tipo de acompanhamento. Isso a gente tem visto, né, que acaba gerando aí efeitos adversos. Então a primeira coisa, depois de separar os 3 cenários, é sempre ter um acompanhamento médico, né, para ver se realmente é uma deficiência e saber.
não é só hormônio, né? Não é só repor o hormônio que a sua vida vai melhorar e vai consertar. Porque tem muitos pacientes que, embora a gente reponha o hormônio, a vida dele continua ruim, ele continua com fadiga, o sono não consertou, a dieta não consertou, né? Então tudo isso precisa ser visto, como a gente diz hoje, né, de uma maneira holística. Eu preciso enxergar esse paciente como um todo, ele dentro do contexto social dele, dentro do contexto da casa dele, do histórico de saúde dele. Então, eu acho que essas duas mensagens, né, que ficaria é separar esses cenários, né? Se você tiver um profissional que você possa ir e que ele aborde todas essas condições, porque às vezes a gente faz atividade física, emagrece, começa a dormir melhor, aquela fadiga que eu tinha, que eu achava que era por causa do hormônio, não é na verdade por causa do hormônio, eu nem preciso repor o hormônio, né? Então, a gente sabe hoje que a medicina, a gente tem esse movimento de slow medicine, né? A gente tirar medicamentos, né? Quanto menos medicamentos a gente utilizar, melhor, não é para não usar quando precisa, mas então, para a gente poder envelhecer com qualidade, eu deixaria sempre procurar um profissional bacana. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Pessoal, a gente fica por aqui. Dê seu like, compartilhe, escreva aqui a sua dúvida, seu comentário, Dr. Lucas e eu vamos estar de olho para passar informação de qualidade para você. Um beijo no coração e ótima semana.